pessoal, tudo bem? Voltando hoje para mais uma aula de geografia e confiante que logo em breve estaremos de volta, né? Acredito que tudo isso vai passar e que nós possamos estar de volta confiante no amor de Cristo, né? Eu creio na graça de Deus que tudo isso vai passar para que a gente possa voltar à nossa rotina, à nossa vida normal. Até porque isso é um tédio, né? São coisas que a gente fica meio que apavorados. Mas logo estaremos de volta, se Deus quiser, certo? Bem, hoje eu vou trabalhar mais duas modalidades de meio de transporte, certo? A primeira é o transporte marítimo e a segunda é o transporte aéreo, certo? Então, trabalharei hoje essas duas modalidades de transporte para que vocês possam entender melhor um pouquinho tudo que eu abordei quando eu falei lá do sistema de transporte, mas foi de modo superficial, certo? Bem, o que é o transporte marítimo? Ele diz que é uma das modalidades de transportes aquáticos ou aquaviários, né, que ocorre nos mares e nos oceanos por meio de embarcações como barcos, navios, caravelas e transatlânticos. Ou seja, esses meios no qual nós estamos vendo aqui, logo abaixo nós veremos também através das imagens para que a gente possa entender de que se tratam essas palavrinhas, certo? Que tipo de meio de transporte é esse? Então, ele diz que é muito utilizado, né, para o transporte de pessoas, de cargas e de curtas e longas distâncias. Quando eu falo do curto e de longa distância, eu vou tratar de maneiras distintas, porque um vai se tratar do transporte de carga e o outro vai se tratar mais voltado para a circulação de pessoas, certo? Que é no caso das curtas distâncias, né? Que são mais voltados aí para as embarcações, que fazem aquelas travessias, por exemplo, de um lugar para outro que seja curto, né? A curta distância. Qual é a vantagem desse meio de transporte? Aqui nós vamos ter a maior capacidade de carga que ele pode levar a um determinado lugar, né? Ele pode pegar uma grande quantidade de carga pesada e transportar via mar ou oceano até ao seu destino. Menor custo de transporte, certo? Ou seja, ele é mais barato, né? É competitivo para produtos não perecíveis com baixo custo de toneladas por quilômetros transportado. Olha, os produtos não perecíveis, né? Que podem ser transportados, né? Ele pode também ser competitivo nesse meio. Por exemplo, o avião ele não transporta material perecível, porque ele tem produtos inflamáveis. Então, o gás dele é um gás inflamável, então ele não pode carregar qualquer produto, certo? Então, ele compete aqui nessa questão, porque ele pode carregar também o não perecível. Além do perecível, ele também pode carregar o não perecível. Então, isso é uma vantagem. Qualquer tipo de cargas, tais como cereais, frutas, peixe, carne, animais, minerais, rochas, hidrocarboneto, gás natural. Meu Deus, que é isso? Gás natural, né? Ai, Jesus amado eterno. Ai, ok, voltou. Gás natural, automóveis, isso acontece, né? Quando a gente está gravando aula, assim, acontece essas coisas, mas tá passando. Bem, aqui eu tenho algumas imagens que a gente pode entender melhor o que foi falado sobre os transportes lá no início desse ramo aqui. Temos aqui, olha,
O primeiro, o transporte de carga, que é o navio cargueiro chamado. Temos balsas aquáticas. Essas balsas, né, elas são consideradas em alguns países, por exemplo, Portugal, ela é um táxi aquático, certo? Ela, né, leva pessoas como sendo um táxi via, né, marítimo. Temos aqui um navio, né, que pode fazer viagem translado, né, que é o navio transatlântico, para poder fazer principalmente a questão de excursões marítimas, passando aí até 1 mês, 2 meses, viajando de país para país em alto mar nesses navios, certo? E temos aqui a balsa, que é para as curtas distâncias. Além de nós termos a balsa, que é curta distância, nós também temos o táxi aquático. Esse táxi aquático, ele também é para curta distância, tá? E aqui nos remota a épocas passadas, principalmente nos relembra a época das navegações, né? Os navios utilizados aí na época das grandes navegações, que eram os navios a caravelas. Esses navios transportavam os passageiros de uma região para outra, de um lugar para outro, utilizando esse meio de transporte via caravelas. Era o tipo de transporte que eles tinham via marítima. Só depois, com o tempo, foi que esse meio de transporte caravelas foi se modificando, se modernizando, e hoje ele se tornou o que é, certo? Mas temos algumas desvantagens. Essas desvantagens nós vamos ter aqui, ó, que ele é um transporte lento, de baixa velocidade, que a disponibilidade dele é limitada, ou seja, ele não está disponível a qualquer momento, certo? Exige transbordo nos portos, ou seja, ele precisa de um outro transporte que possa levar a mercadoria até o porto lá, para que possa ser transportado para o navio, para que ele possa seguir viagem. Então ele é intermodal, porque ele precisa de um outro meio de transporte, para que ele receba a mercadoria vinda desse outro transporte, certo? Distância aos centros de produção, ou seja, ele fica distante dos centros de produção, justamente porque é via mar, né? Então ele se torna distante, é considerado negativo. Ele tem menor flexibilidade de serviços ligados a frequentes congestionamentos nos portos, né? Que vai gerar, por exemplo, devido a ele ter essa interlocução entre outros meios de transporte, gera o congestionamento por conta disso, certo? Forte contributo para a poluição dos mares e dos rios e limpeza de porões e derrames de petróleo, ou seja, ele também é considerado poluente porque ele pode derramar, né, vários dejetos em meios oceano, e até mesmo o petróleo na limpeza dos tanques que tem que ser feito, certo? Então isso é tudo despejado em alto mar. Agora vamos ver um pouquinho sobre a questão dos transportes aéreos. O que é esse meio de transporte aéreo? Bem, esse meio de transporte aéreo, ele consiste no transporte de pessoas ou mercadorias através de aeronaves, né? Como o tráfego aéreo, podendo ser nacional ou internacional. As aeronaves podem ser full tax, quando só há transporte de passageiros, ou full cargas, ou cargo, quando o transporte é somente de cargas, e combi, quando há o transporte de cargas e de passageiros. Ou seja, o combi ele tem duas alternativas, porque ele pode transportar tanto a carga quanto o passageiro, certo? No Brasil, quem coordena o tráfego aéreo é a Infraero, ou seja, a empresa Infraero é a empresa que coordena todo o tráfego aéreo no território brasileiro, certo? Essa Infraero, ela tem, né, vários aeroportos aí, né, sendo monitorados por ela, certo?
os aeroportos do Brasil todos monitorados pela Infraero. Quantos aeroportos nós temos? Temos aqui no Brasil 60 aeroportos, 72 estações de prestação de serviço de telecomunicações e de tráfego aéreo, né? E 24 terminais de logística de carga, ou seja, essa logística de carga é justamente reduzida por conta que nem todo avião, aeronave pode carregar carga, certo? Então, por isso, ela é bastante reduzida. Nós só temos aqui 24 terminais de logística, né? O restante é para o embarque e desembarque de pessoas, certo? Porém, nós sabemos que é bastante seguro, né? É um meio de transporte muito seguro, certo? E aqui nós temos produtos importados e exportados e de destino nacional. Dentre os 24 TECAs, 20 trabalham com exportação, 13 com carga nacional e todos com importação. Ou seja, esses 20 aeroportos, né, trabalham todos com importações, ou seja, todos recebem importações de outros países, certo? Mas qual é a vantagem, né? Aqui nós temos algumas vantagens. Temos aqui a rapidez, né? A rapidez, que é um dos elementos que é considerado, né, ágil, rapidez. Ele é rápido, bastante, né, rápido. A ausência de itinerários totalmente fixos, né? Possibilidade de atingir lugares inacessíveis, grande comodidade e segurança, transporte de muitos passageiros, é ideal no transporte de mercadorias urgentes, como pouco peso, com volume de alto valor unitário e perecível. O que são esses volumes de valor unitário e perecíveis? Aqui nós vamos ter, olha, ele pode transportar, né, o iBag 380 tem 500 lugares, ou seja, esses 500 lugares são para pessoas. Eles podem transportar medicamentos, né, via aos correios. Eles podem transportar componentes de informática, peças de artes, joias e diamantes, flores, legumes e frutas secas, certo? Tudo isso pode ser transportado, né, pelo meio de transporte aéreo. Aqui nós temos algumas modalidades. Aqui nós temos helicóptero, né, que é muito utilizado aí, principalmente em questões operações policiais. Aqui nós temos aviões de caça, aviões bastante usados também na operação de inteligência nacional, ou seja, aeronáutico. E aqui nós temos o avião de transporte de carga e de passageiros. E aqui nós temos o avião monomotor, que é mais utilizado para pessoas que alugam para curtas distâncias, para um determinado lugar, de uma cidade para outra, 300, 400 quilômetros. Eles alugam esse tipo, até mesmo para transportar para um lugar que não é muito acessível, que chegar e de carro é um pouco cansativo, certo? Mas temos desvantagem. Essas desvantagens nós temos aqui o seguinte: investimentos elevados, né? Horários fixos. Então são uns dos questionamentos mais colocados até mesmo pelas pessoas que necessitam desses serviços, né? Tem fraca capacidade de carga, ou seja, ele, como eu já falei anteriormente, ele não pega muita carga, né? A carga é leve. Elevado consumo de combustível, gasta muito combustível, né? E é muito poluente. A camada atmosférica, né, é bastante poluída pelo avião. Ainda tem a questão também dos ruídos, né, que são chamados ruídos sonoros, que ele é muito barulhento. E tem aí a questão do elevado tempo de espera nos aeroportos para embarque e desembarque. Ou seja, o embarque e desembarque é justamente a questão de você
esperar, você marca para um determinado horário e você às vezes tem que esperar até 1 hora para sair daquela localidade, porque o avião atrasou. Quando você desembarca em um outro aeroporto, que você tem que pegar um outro avião para seguir sua viagem, aí também você vai esperar mais 1, 2 horas, dependendo aí do atraso que aconteceu com aquele avião. Bem, por hoje é só, vou ficando por aqui e até breve, né, numa próxima aula da próxima semana, se Deus quiser. E digo uma coisa, vou colocar uma atividade para vocês, certo? Essa atividade, vocês vão utilizar o conteúdo da semana passada, né? Da aula da semana passada, com esse, para poder você responder, tá? Então eu vou colocar umas 5 questõezinhas para não tomar muito tempo e não deixar vocês aí completamente abarrotados, né? De tanta atividade, certo? Eu sei que é muito cansativo, né? Então, fiquem com Deus e logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos de volta, né? Na paz e contamos com a vitória, que tudo isso vai passar, tá? Ok? Um abraço a todos.